Só duas palavras. Sim, inteiramente verdade. Os salários estão a baixar. A diferença é que a técnica para os baixar é distinta, não é? Em Espanha decretaram que no fim do mês as pessoas recebem menos 5%. E na Grécia menos 14%, conjugando depois com os impostos, que é outra forma de reduzir os salários, vai a 30%, em Portugal é distinto, não é? Portanto, é o aumento do IRS, o aumento do IVA e o facto de os desempregados ficarem logo num patamar inferior àquele que está. O grande problema, portanto, é inteiramente verdade isso, inteiramente verdade. O grande problema é que isto é inútil do ponto de vista económico. Porque, repare, isso significa uma pressão muito grande para que Portugal continue a ser um país de baixos salários. Eu tenho dito, acho que é muito importante contrariar as verdades dogmáticas e a fé liberal de muitos economistas, que se transformaram em profetas dos baixos salários. Alguns economistas os têm promovido a liberalização do mercado financeiro, os principais responsáveis pela crise que nós estamos a viver, os que nos diziam que não era preciso, o mercado financeiro funcionava perfeitamente, nunca podia acontecer nada de mal, têm a seguinte ideia extraordinária. Há 730 mil desempregados em Portugal, muito bem. Isso demonstra que há um erro na economia portuguesa. Qual é esse erro? Há salários muito altos. Se há muitos desempregados, a solução para os desempregados é baixar os salários de toda a gente. E as empresas, então, se puderem pagar o mesmo que pagam a duas pessoas por metade do salário, então vão contratar aquela gente. Claro, as empresas poderiam fazer isso, não é? Tinham o dobro do trabalho pelo mesmo salário. Só que isto não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido. Por uma razão, além da injustiça, além da brutalidade social, além da crueldade, por uma outra razão. É que salários baixos são competências baixas. São qualificações reduzidas. Para um país que possa estar à altura de produzir serviços informáticos, siderurgia de qualidade, produtos de exportação, bens alimentares, medicina de qualidade, tem que ter pessoas qualificadas. É exatamente ao contrário. O que nós precisamos é de salários altos, que correspondam a qualificações altas, que garantam os produtos, os serviços, o atendimento às pessoas. É da melhor qualidade possível. Nós temos de melhorar e não de piorar. Um país que só tem pessoas ao nível do salário mínimo é um país que tem qualificações mínimas. E nós temos é que permitir dar novas oportunidades a todas essas pessoas para que elas possam ter qualificação, para que possam fazer outros cursos, que possam ter outra dignidade de vida. Já para não dizer do aspecto que é tão violento, que é que todas as pessoas que nos dizem isto, por isso é que eu vos falei dos banqueiros, é que eu acho extraordinário que gente ganha 3 milhões por ano. 3 milhões por ano. Ou seja, ganha 10 vezes o ordenado do Obama. 10 vezes o ordenado do Obama. Se atreva a dizer a um país de salários baixos que a solução é reduzir os vossos salários. Os vossos. Porque quando nós propomos, já que ganharam 3 milhõezinhos, que é uma coisa excepcional, porque não pagam um impostozinho excepcionalzinho? Nem pensar. Nem pensar. Atiram-se ao ar. Que injustiça! Não permitem a competência. Quando levantámos o problema daquele jovem boy do Partido Socialista, Rui Pedro Soares, ganha 2 milhões e meio, 8 vezes o salário do Obama. O que nos vieram dizer os responsáveis do Partido Socialista é que não, é preciso promover a competência, os talentos, os talentos. Se nós não pagamos muito bem os talentos, eles vão-se embora. Mas vão-se embora para onde? Se eu fosse Presidente dos Estados Unidos, ganhava 8 vezes menos, e queria vê-lo. Não é? Queria vê-lo. Mas que talentos são estes? O António Mexia é o quarto gestor de empresas elétricas mais bem pago da Europa. De facto, há 3 que ganham mais do que ele. Mas em países que são 10 vezes Portugal, ganham menos. Ganham menos. E, portanto, este descaramento de dizer que já estão a baixar, ainda devem baixar mais, é dito pelos principais beneficiários dos mais extraordinários prémios que já foram recebidos em Portugal. E eu acho que a vantagem que nós temos agora é saber quem eles são. Saber quando é que ganharam. E, portanto, nós já não estamos a falar de uma burguesia que dirige o país e que tem arrastado o país para a decadência. Tudo verdade. Tudo verdade. Nós estamos a falar desta gente, um por um, dos beneficiários. Porque eu creio que é preciso repetir, saber exatamente
Se cada português souber que o António Mexia ganhou 3 milhões e 100 mil euros e que o outro ganhou 8 milhões e não quer pagar o seu IRS, garanto que estamos em muito melhores condições para que a democracia possa funcionar. Portanto, para que possamos disputar uma solução económica razoável. Razoável. Que comece por isto. Paguem os impostos que a lei diz. Paguem. Então, se nós pagamos, então o trabalhador, a quem descontam no fim do mês, na folha do ordenado, descontam o IRS. Não tem direito de dizer que esses gabirus que põem 18 mil milhões de euros, 10% do produto português, num offshore escondido para não pagar imposto, que são eles os primeiros que têm que pagar, o mínimo, nem quer que pague nada especial, paguem o que os outros pagam, igual aos outros. Não temos nós o direito de propor isso. Claro que temos. Claro que temos. Eu acho que, conhecendo cada um destes tais, conhecendo os números exatamente, nós temos um país mais preparado para dizer: não, isto não pode ser. Não, isto não pode ser. Não pode ser. Não pode continuar. Não pode. Não pode. Isto tem que parar aqui. Eu creio que essa é a força das manifestações, da ação política, do debate no Parlamento, da confrontação e, sobretudo, da percepção da opinião pública, da democracia. Eu acho que é isso que é indispensável. E é por isso que é tão importante encontrarmos e conversarmos e discutirmos de todas as formas possíveis, porque este encontro serve para isso mesmo, para que cada pessoa possa formar a sua opinião. Com certeza, e certamente nesta sala há várias opiniões diferentes, que eu respeito muito, como é natural, mas que tenha dados, informação, que saiba os números, as contas, que está a passar na economia. Eu creio que é isso que é muito importante para nós podermos saber por onde vamos.